Olá, meus amados, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela venha a ser sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que Deus em Cristo Jesus abra as janelas dos céus e derrama sobre a tua vida as mais rias bênçãos celestial. Deus abençoe riamente a tua vida. Neste momento, quero convidá-lo para uma breve meditação da palavra do Senhor. E se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, e o seu capítulo de número 14, e o verso de número 36, e nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu eres. Verso 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do nosso Senhor, e vive e reina para todo sempre. E estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos diante de um fato sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Senhor Jesus esteve aí na terra com os seus discípulos, louvado seja Deus. E no momento o Senhor Jesus consolando e confortando os seus discípulos, explicando a razão da sua partida, da volta para o céu. O Senhor Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos, dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem seja lançado na mão dos homens pecadores e padeça. Mas ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos na ocasião da Páscoa, comendo com os seus discípulos a Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ele institui a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus, ele pega o pão e dá graça, ele parte o pão e dá graça e dá aos seus discípulos. Mas antes, ele diz para os seus discípulos: olha, a ele que meter a mão juntamente comigo no prato, esse há de me trair. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor revela aos discípulos quem vai trair. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus. Mas uns começam a dizer: porventura sou eu, mestre. Outros dizem: sou eu, Senhor. Jesus disse a ele: e meter a mão primeiro comigo no prato, esse há de me trair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus estava no Getsêmani, aonde ele costumava a orar com os seus discípulos, aonde ele costumava a manter uma vida de oração juntamente com os seus discípulos. Mas neste dia, meus amados irmãos, e o Senhor Jesus levou consigo os seus discípulos. Louvado seja Deus, para orar, para suplicar a Deus, para glorificar a Deus. Este momento é um momento de dor, este momento é um momento de sofrimento, este momento é um momento de agonia. Louvado seja Deus, a agonia a qual o Senhor Jesus Cristo estava passando, a dor a qual o Senhor Jesus Cristo estava passando. Por quê? Porque estava próximo a sua morte, porque estava próximo o seu sofrimento, porque estava próximo a sua agonia. Louvado seja Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas o Senhor Jesus não era Deus? Por que ele sofreu? Mas meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, enquanto esteve nesta terra, ele estava com duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Louvado seja Deus. A natureza humana sentiu o peso da dor. A natureza humana sentiu o peso do sofrimento. A natureza humana de Jesus Cristo, louvado seja Deus, deixou ele em agonia, deixou ele em dor, deixou ele em sofrimento. Louvado seja Deus. De repente, o Senhor Jesus, ali com seus discípulos, no monte do Getsêmani, ele chama Pedro, Tiago e João. Vamos mais um pouco para frente orar.
E o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, se prostra adorando ao Senhor Deus, se prostra louvando e glorificando a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele sentiu um momento e era necessário ele ficasse sozinho. Louvado seja Deus. Ele deixou os seus discípulos ali e foi mais um pouco para a frente para orar, para suplicar a Deus, para pedir a Deus misericórdia. Mas o peso da dor era tamanha, o peso do sofrimento era grande. Louvado seja Deus. Mas por quê, meus amados irmãos? Jesus estava passando por isso, pelo meu e pelo teu pecado. O pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus Cristo. O sofrimento de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus Cristo. A dor, a agonia, a aflição estava pesando. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo e me traz hoje a paz, e me traz hoje a alegria, e me traz hoje a felicidade, e te traz hoje a felicidade. O castigo estava sobre Jesus Cristo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas aflições, ele levou sobre si todas as nossas dores, para que eu e você hoje possamos ter paz, para que eu e você hoje possamos ter esperança, para que eu e você hoje possamos ter a alegria em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo sofrimento estava sobre os seus ombros, toda a dor estava sobre os seus ombros. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus orando ao Senhor, o Senhor Jesus suplicando a Deus, o Senhor Jesus apresentando a sua vida ao Senhor. Ele vai dizer na sua palavra: louvado seja o nome do Senhor. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. O Senhor Jesus orando, o Senhor Jesus suplicando a Deus: Senhor, afasta de mim este cálice. Eu não aguento o peso, a dor, a agonia, o sofrimento. Afasta de mim, Senhor, este cálice. Mas ele vai dizer ainda mais: louvado seja Deus, porém, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu eres. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, não seja conforme a minha vontade, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. É a oração de Jesus Cristo, é o clamor de Jesus Cristo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo: Senhor, afasta de mim este cálice. Eu já não aguento, eu já não suporto. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ele vai dizer: Senhor, não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas, Senhor, e venha ser feita a tua vontade. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinando a nos colocar na presença do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos ensinando a depender do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos ensinando, louvado seja Deus, como viver ou fazer a vontade de Deus. Meu amado irmão, e seja feita a vontade de Deus na tua vida, e seja feita o querer de Deus na tua vida, e você venha orar, apresentar a Deus, louvado seja Deus, o teu problema, a tua dificuldade, e talvez você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas que você possa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita o teu querer, e que possamos aprender a fazer a vontade de Deus na minha e na tua vida. O Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar uma certa feita, ele disse: olha, quando vós orás, entrai em vossos quartos, fecha a porta do seu quarto e ora ao vosso Pai em secreto, e dizeis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Glória a Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade.
Muitas das vezes nós oramos a Deus, muitas das vezes nós suplicamos a Deus, muitas das vezes nós clamamos a Deus e queremos que o Senhor realize a nossa vontade, queremos que o Senhor realize o nosso querer, mas nos esquecemos de orar ao Senhor e falar: Senhor, faça-se a tua vontade, faça-se o teu querer na minha vida, seja feito conforme a tua vontade. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, e seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, e seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus voltou, louvado seja Deus, e encontrou os discípulos dormindo, adormecendo. Louvado seja o Senhor. E o Senhor disse: Pedro, não podeis orar, não podeis vigiar um pouco, Pedro. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós nos encontramos diante dos problemas, diante das lutas, diante das adversidades, dormindo. Nós nos encontramos adormecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, assim como o nosso mestre nos deu o exemplo, assim como o nosso mestre, enquanto estava na terra, ele teve uma vida de oração, ele suplicou a Deus, ele viveu na dependência do Senhor Deus. Louvado seja Deus. E ele vai dizer ainda mais: chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: dormes? Não podes vigiar uma hora? Não podes vigiar uma hora? Jesus exclamou, Jesus suplicou a Pedro, Jesus interrogou a Pedro: Pedro, tu ainda dormes? Não podes vigiar uma hora? Louvado seja Deus. Não podes vigiar uma hora? Nós precisamos vigiar. Nosso adversário, ele não está para brincadeira. O nosso adversário, ele está bramando como um leão, rodeando ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. E é necessário, meu amado irmão, e eu e você possamos ter uma vida de oração. É necessário que eu e você tenhamos uma vida de oração, para que quando vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm os problemas, nós estamos firmes na presença do Senhor, para que nós não possamos ser pego de surpresa. Louvado seja Deus. A Bíblia nos traz uma história de Daniel. Louvado seja Deus. Daniel, um homem de Deus. Daniel, um homem de oração. Daniel, quando a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas os inimigos de Daniel, procurando Alza para que entregasse Daniel ao rei. Louvado seja Deus. Para que Daniel fosse condenado pelo rei. Louvado seja Deus. Aqueles inimigos armaram uma armadilha. Louvado seja Deus, para com Daniel, dizendo para o rei para baixar um decreto, e todos aqueles e não adorasse ao rei, e todos aqueles e não servisse ao rei, e todos aqueles e professasse ou adorasse outro rei, e não seja o rei da Babilônia, seja lançado na prisão ou seja lançado na ova dos leões. Louvado seja Deus. E assim foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas tentando preparar uma armadilha para você. Tome cuidado. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, vigie, ore, entregue o teu caminho nas mãos do Senhor, deixa Deus cuidar da tua vida. Louvado seja Deus. E aqueles inimigos de Daniel, por inveja, movido por inveja, tudo é a inveja. Louvado seja Deus, tudo é a inveja. E aqueles amigos ou inimigos de Daniel, movido por a sua inveja, porque Daniel era um homem fiel a Deus, Daniel era um homem reconhecido na corte real, diante do rei. Daniel tinha intimidade, tinha graça para um rei. Louvado seja Deus. Mas aqueles inimigos de Daniel o invejaram, foram até o rei, planejaram uma armadilha contra Daniel. Louvado seja Deus. E o rei assinou o decreto. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário assinou o decreto.
E aqueles inimigos de Daniel pegaram Daniel orando ao Senhor, pegaram Daniel suplicando ao Senhor, e aqueles inimigos foram até a presença do rei dizendo: olha, rei, a ele e te serve o homem chamado Daniel, ele desobedeceu o teu mandado, ele ora ao Deus de Israel, ele abre as janelas do seu quarto 3 vezes ao dia, intercede em prol do povo de Israel. Ela ira se subiu no oração do rei, e o oração do rei mandou jogar Daniel, louvado seja Deus, na ova dos leões. Portanto, meu amado irmão, Daniel foi jogado na ova dos leões. Mas quando o crente ele ora, louvado seja Deus, quando o crente ele suplica, quando o crente, louvado seja Deus, está na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, o leão vai jejuar, o leão não vai ter fome, louvado seja Deus, a boca do leão ela é fechada, e eu creio que o anjo do Senhor estava sentado com Daniel ali na ova dos leões. A oração, louvado seja Deus, nos leva a viver algo sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor. Mas meus amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ela é sensacional, e é por isso que nós temos que ler a Bíblia e vivenciar a Bíblia. O Senhor Jesus questionando os seus discípulos: vós não podeis vigiar nem um pouco, nem uma hora, vigiais. O Senhor Jesus deixou eles novamente e foi orar, e foi suplicar, e foi clamar a Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus volta pela 3ª vez, louvado seja Deus, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. E é por isso que há uma necessidade de nós que somos cristãos viver uma vida de oração, viver uma vida debaixo da graça do Senhor, porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. Existe uma guerra dentro de nós entre o espírito e a carne. Louvado seja Deus. O espírito ele pede para as coisas de Deus, mas a carne ele pede para as coisas da carne. Louvado seja Deus. E é por isso que existe muita gente na sua vida fracassando espiritualmente. Existe muita gente na sua vida e vem a fracassar. A Bíblia diz que nós temos que permanecer firmes ao Senhor, e os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. A ele que crê no Senhor Salvador Jesus Cristo, este será salvo. Meu amado irmão, minha amada irmã, confia no Senhor, não se desespere, ore a Deus, apresente o teu problema nas mãos do Senhor, apresente a tua causa nas mãos do Senhor, confia em Deus, louvado seja Deus. Não permita que as lutas e as aflições deste mundo venham afastar a tua vida espiritual da presença do Senhor Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, enquanto esteve aqui nesta terra, Ele nos deu um exemplo, louvado seja Deus, de uma vida santa de oração, de uma vida, louvado seja Deus, pautada na oração. O Senhor dependeu de Deus, o Senhor Jesus dependendo do Pai, louvado seja Deus. E eu e você possamos depender do nosso Mestre, possamos depender do Espírito Santo de Deus, possamos a cada dia mais a buscar o Senhor em oração. Fique com essa palavra, e Deus em Cristo Jesus te abençoe, e Deus em Cristo Jesus derrama sobre a tua vida as mais ricas bênçãos celestial. Curte lá no meu canal, dê um like, louvado seja Deus, compartilhe com alguém, se inscreva em nome de Jesus Cristo, deixe a sua mensagem, deixe o seu pedido de oração, eu terei o maior prazer de estar apresentando a tua vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe.